Após reuniões e impasses entre a ala política e a ala econômica sobre o tema, os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, detalharam nesta terça-feira como será a volta dos impostos federais que incidem sobre a gasolina e o etanol já a partir desta quarta-feira. Segundo Haddad, a reoneração da gasolina será de 47 centavos e a reoneração do etanol será de 2 centavos. O ministro disse que o valor será menor, já que a Petrobras anunciou mais cedo que reduzirá os preços de gasolina e diesel para as distribuidoras. Haddad explicou que, como a Petrobras reduziu a gasolina em 13 centavos por litro, o impacto final a ser sentido pelo consumidor será de 34 centavos para a gasolina. Ainda segundo Haddad, o diesel continua isento de impostos federais até o fim do ano, conforme previsto na medida provisória editada pelo governo em janeiro. Vamos então a Brasília. José Maria Trindade e análise, Zé, sobre essa decisão do governo, essa retomada da cobrança de impostos sobre os combustíveis, agora já na companhia de quem está nos acompanhando também na TV e no rádio. Zé, salve. Pois é uma disputa da política contra a técnica, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Point. Boa noite, Mota. Boa noite, Pavinato. E boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, um grupo de deputados ligados aí à economia, né? E que conversam muito com o mercado, com empresários, associações de empresariais, né? Controla exatamente e faz esta interlocução entre a vida empresarial, ou seja, o Estado real de direito, né? E o Estado público, ou seja, o governo. E aí esse grupo parlamentar costuma fazer essa interlocução com qualquer governo. Frequentam o Ministério da Fazenda exatamente porque são parlamentares especialistas exatamente nesta área. E eles ficaram até surpresos com esta postura do ministro Fernando Haddad. Achavam que ele daria muito mais trabalho ao se entregar aí a esta técnica do PT em fazer discurso gastador e não se importar com o controle fiscal. É o que fez a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, né? Ela inclusive publicou no Twitter na sexta-feira de que é preciso abrasileirar os preços. Senhores, não é possível abrasileirar o dólar, não é possível abrasileirar o mercado internacional. E o mercado de petróleo, ele é fortemente calcado no dólar e no mercado internacional. Os custos da Petrobras são em dólar e obedecem ao mercado internacional. E eles têm agora ainda ali o medo de Lula fazer o que Dilma fez com os chamados preços administráveis. Os preços administráveis são esses em que o governo pode interferir. Preço de combustíveis, de energia elétrica, de serviços públicos, né? São preços que o governo pode colocar o dedo e artificializar, e é o que há de pior numa gestão. Que é aquela história do livro que é bom até a página 2, depois a coisa descamba e ninguém aguenta. Foi o que aconteceu no segundo governo Dilma, preparando o primeiro e o segundo governo Dilma. E o Brasil caminhou para o brejo. Não fosse o governo Michel Temer, nós estaríamos numa situação muito pior. Então, esse é o debate. De um lado, a Gleisi fez o papel dela, que é o blá, 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 e falar o que o PT quer, mas sabendo que o governo, que a área técnica, não poderia segui-la. Mas ficou ali aquele meio de campo, né? Voltou a reoneração, ou seja, aumentou impostos, mas não no teto, de uma maneira mais ou menos. E também o presidente Lula chamou ao Palácio o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e discutiram uma maneira ali de assumir essa dificuldade. A base do debate ali interno no Palácio foi de que a Petrobras está dando lucro e por isso mesmo poderia assumir parte desse desgaste. É que o governo ficou de olho em quase 30 bilhões de reais, a arrecadação com este aumento de impostos dos combustíveis. A ideia é fazer ali uma mágica, viu, Vitor? Uma mágica, que é tentar evitar que os preços dos combustíveis atinjam também os produtos, isso é normal, e depois a inflação. Nós teremos ainda muito embate ainda entre esta área política aqui do blá, blá, blá e a área de Fernando Haddad, que agora é político, mas está brincando de ser um técnico e assumindo ali o ônus, né, de ser um definidor dessas políticas. E a Simone Tebet, hein? E você, Vinícius Poit, o que achou do anúncio? Confirmando aquilo que já se especulava, né? Agora está confirmada a volta dos impostos sobre os combustíveis. Já a partir de amanhã devemos ter aumentos nos preços, Poit. Primeiro, Brau, a gente vê que
até no PT tem conflito entre técnica e política, né? É aquele negócio, eles estão brigando agora enquanto não, tem que prometer, tem que manter o que a gente prometeu na campanha, não pode aumentar o preço de combustível, não. Quem diria o Haddad tendo alguma voz, né, um pouco mais sensata. É uma voz que custa 34 centavos na gasolina. Uma voz que apoia o aumento de impostos. Então, esse conflito que tem no PT aí, vamos ver onde que vai dar, né? Porque eu acho que o projeto político, o projeto de poder dele sempre fala mais alto. Não fiquem com esperanças. E aí, gente, o maior receio nisso tudo é os preços administrativos, a canetada, né? Mudar preço na canetada. Rapaz, já que a gente vai arrecadar, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir para distribuidoras, vamos diminuir o preço da Petrobras na canetada. Mas vai tirar de onde isso, presidente? Garfa nos dividendos do minoritário, que é o que o presidente disse aí, que tem que olhar os dividendos, né? Ficou de olho, como o Zé disse, nos 30 bilhões de lucros. Que é isso, gente? Não basta já aumentar o preço do combustível. Isso aí vai gerar inflação, vai impactar a cadeia toda. Agora vamos tirar dos minoritários pegando os dividendos. Preços administrados na canetada, gente. Se isso avançar, olha o que deu na Argentina em tantos outros casos, onde tinha até tabelamento de preço e fiscal de preço no supermercado. E você, Roberto Mota, que nos diz, Mota? A alíquota de impostos sobre a gasolina será aumentada. O melhor comentário sobre isso foi feito pelo meu amigo Gustavo Maltache. O Gustavo disse: graças à esquerda, descobri que na quebrada não tem carro. Claro, o aumento da gasolina só afeta os ricos, certo? Não, claro que não. O aumento da gasolina afeta todos nós. E aí está na hora de lembrar alguns fatos importantes. O governo anterior reduziu impostos sobre muitos produtos. O governo passado, o governo do presidente Bolsonaro, zerou os impostos federais sobre diesel, etanol, gasolina e gás de cozinha. Mesmo assim, mesmo com redução dos impostos, a arrecadação de 2022 subiu 8%. Como a inflação foi menor do que 6%, houve um aumento real na arrecadação de impostos. Eu vou repetir: o governo Bolsonaro reduziu impostos e ainda assim a arrecadação aumentou. Mas como isso é possível? A resposta é simples. A redução de impostos estimula a economia. Como o governo tira menos dinheiro do nosso bolso, sobra mais dinheiro para consumir, para poupar e para investir. Isso estimula a economia. Essa é a forma correta de aumentar a arrecadação. Existe até um gráfico clássico, muito conhecido dos economistas, chamado a curva de Laffer. Adivinhe qual foi o único presidente que já falou sobre isso. E a análise de Tiago Pavinato. Diga, Pavi. Vamos lá. Boa noite, meus queridos e minhas queridas amigas. Trindade, Poit, Mota, Brown. Vocês lembram quanto foi o aumento do salário mínimo? Foi de R$18. R$18. Fixem, R$18. Agora nós estamos enfrentando o aumento do preço da gasolina. Claro, isso é natural. Seria natural. Mas guardem que o aumento do salário mínimo foi de R$18. Se você, com esse aumento, um aumento de 47 centavos por litro de gasolina, resolve encher um tanque, o tanque médio de um carro de passeio com motor a combustão no Brasil é de 55 litros. Você precisa gastar um acréscimo de R$25,85. Com R$18 não dá. Mas o Haddad, ele nos garantiu que, na verdade, né, fazendo, vai aqui, cai ali, desconta aquilo, sobe aquilo, desce acolá, essa matemática que o PT ele costuma aplicar em todas as explicações, mas que não consegue fazer ninguém acreditar no seu efeito, mas vamos fingir
que a matemática do Haddad está correta e que, na realidade, o aumento é de 34 centavos. Para eu encher um tanque de 55 litros, né? O valor médio, né? A litragem média, o volume médio de um tanque de carro a passeio de motor a combustão, eu preciso de mais R$19,25 e os R$18 também não vão conseguir deixar com que o trabalhador encha o tanque do carro. Com essa medida, o governo ele vai ter uma arrecadação extra de 28,9 bilhões de reais. Mas, por outro lado, nós temos que na Secretaria da Cultura, com o destravamento da Lei Rouanet do ano de 2021, vai haver um gasto já destinado de 970 milhões e o orçado para 2003 de 10 bilhões. Ora, se o país está precisando arrecadar, ele não pode fazer renúncias fiscais. E se eu deixar de renunciar 11 bilhões da Lei Rouanet, como está previsto e destinado, e arrecadasse um pouco menos na gasolina, eu talvez conseguiria fazer com que o trabalhador, que ganhou só R$18 de aumento, conseguisse, pelo menos, encher o tanque do seu carro.